Olá, alunos! Vamos agora a mais uma planilha do Excel, uma básica para poder entender algumas funções para somatória e média. Temos uma planilha aqui com alguns produtos. Para corrigir é só apertar, posicionar na célula que deve ser corrigida a informação, pressionar a tecla F2 e corrigir a informação. Alguns produtos que foram colocados aqui: os trimestres com os valores dos produtos da produção. Para ajustar o tamanho da planilha, posicione o cursor entre as colunas e você arrasta, clica com o botão esquerdo, clica com o botão esquerdo e ajusta o tamanho da sua célula para um lado ou para o outro. Isso você pode fazer numa única coluna ou você pode fazer num conjunto de colunas. Selecione a coluna, pressione a tecla Ctrl, CTRL, clique com o mouse, botão esquerdo, na coluna desejada e depois você pode fazer os ajustes que automaticamente as duas colunas ou mais colunas serão ajustadas. Para poder fazer o cálculo de somatória, a adição dos valores que foram colocados na planilha em um intervalo de dados. Vamos supor que eu queira calcular o total da produção de banana nos 4 trimestres. Para colocar a fórmula, eu pressiono igual e digito a função que vai somar esses valores. Como a planilha já está traduzida para o português, eu tenho aqui a função soma. Aqui basta eu teclar Enter e selecionar o intervalo das informações, selecionando com o mouse, pressionando o botão esquerdo do mouse. Finalizei. É só fechar o parênteses, teclar Enter, que automaticamente ele soma os valores do intervalo de dados que foram selecionados. A soma também pode ser feita utilizando a função matemática. Clicando aqui, eu tenho algumas funções programadas aqui. Eu escolho a função soma e ele vai me escolher o intervalo de dados. Como eu estou fazendo um cálculo por linha, ele automaticamente seleciona a linha a partir da coluna B até a coluna E. É só teclar Enter. Para não ter que ficar fazendo o cálculo em todas as células, se o cálculo é parecido, eu posso pegar onde tem a fórmula, o cálculo, posicionar no canto inferior direito aqui, e arrastar os valores. Pronto, ele automaticamente arrastou a função de soma para as linhas de baixo e automaticamente fez a correção do posicionamento da linha, mantendo a mesma coluna. Para fazer o cálculo da média, eu posso digitar a função média, abrir o parênteses, selecionar o intervalo de dados com o mouse ou usando o teclado, fechei o parênteses, pronto, fez o cálculo da média. Ele pegou todos os valores, somou e dividiu pela quantidade de entrada, 4 entradas. Eu posso também usar a função média, determinar, fazendo a linha de baixo, a função média, determinar o intervalo
e aí ele vai fazer o cálculo. A mesma coisa acontece se eu quiser repetir esse cálculo para as próximas linhas. É só clicar e arrastar. Como colocar um gráfico simples para essa planilha? Vamos em inserir um gráfico inicial de colunas, simples, coluna em 2D. Clicou, ele vai mostrar essa área que é a área do gráfico. Eu posso clicar, arrastar na beirada aqui, ó, aparecendo a área do gráfico. Eu clico, arrasto, dimensiono o tamanho, se precisar, coloco onde for. Mas agora eu preciso selecionar os dados, selecionar as informações que serão utilizadas para poder fazer o cálculo. Clico em selecionar. Dentro desse intervalo de dados do gráfico é o que eu vou clicar e selecionar. Vou colocar aqui, ó, fazendo a seleção até o total. Ele já selecionou o intervalo de dados dentro da planilha, a área que vai ser utilizada, e aqui ele já me dá uma prévia de como será esse gráfico. Eu posso alternar a visão entre linha ou coluna, dependendo de como eu quero mostrar a informação. No caso aqui, vou alterar para que ele apareça os trimestres, o valor total e os produtos individuais aqui com a sua representação gráfica. Ampliar aqui, ó, para aparecer, e aí eu tenho uma demonstração do meu gráfico de produção com os produtos e as colunas correspondentes aos trimestres e ao valor total, com a simbologia aqui, ó, do valor total de cada produto.